Imagine um estado de consciência tão sereno que sua mente se torna como um lago cristalino, refletindo o universo sem distorções. Um estado onde a verdade não se busca em livros ou lendas, mas se revela na experiência direta de simplesmente existir. Bem-vindo ao mundo do Zen Budismo, um caminho que não pode ser meramente descrito, mas deve ser vivido. Hoje, vamos mergulhar na história, filosofia e práticas do Zen, uma tradição que equilibra profundidade e simplicidade, disciplina e espontaneidade. E, acima de tudo, vamos entender por que esse pode ser o caminho mais direto para quem busca a iluminação. A jornada do Zen. A história do Zen Budismo começa na Índia, com o despertar de Siddhartha Gautama, o Buda, por volta do século V antes da Era Comum. Suas palavras viajaram pela Ásia, mas foi na China, no século VI, que o Zen começou a tomar sua forma única. O budismo seguiu pela Rota da Seda e, ao se encontrar com o taoísmo, deu origem ao Shan, que mais tarde, ao chegar ao Japão, se tornaria o Zen. No coração dessa transformação está Bodhidharma, o monge indiano que trouxe uma visão radical. A verdadeira iluminação não vem de textos sagrados ou rituais, mas da experiência direta e da meditação silenciosa. Sua vida é cercada de mistério, mas ele é reverenciado como o Dzogchen do patriarca do budismo indiano e o fundador do Shan na China. Segundo a lenda, ele cruzou os Himalaias e chegou à China com um ensinamento transformador. O despertar não pode ser ensinado, ele só pode ser vivido. Ao chegar à China, Bodhidharma encontrou refúgio no lendário mosteiro de Shaolin, onde se deparou com monges esgotados e desmotivados. Para restaurar sua energia, ensinou a prática da meditação sentada, chamada dhyana, além de exercícios físicos que mais tarde dariam origem a tradições marciais. Mas talvez o momento mais icônico de sua jornada tenha sido sua meditação de 9 anos diante de uma parede, um ato extremo que encapsula a essência do Zen: introspecção total e silêncio absoluto. Para Bodhidharma, a verdade não pode ser capturada por palavras, apenas vivenciada no âmago do ser. Mas se Bodhidharma plantou a semente do Zen na China, foi um jovem monge chamado Dogen Zenji quem a cultivou no Japão, transformando-a em uma tradição profunda e única. Nascido em 1200, Dogen veio de uma família aristocrática, mas perdeu os pais ainda na infância. Esse choque o levou a questionar a natureza da existência. Aos 13 anos, ingressou na vida monástica, mas não demorou a se deparar com um dilema. Se todos os seres já possuem a natureza de Buda, por que é necessário praticar? Sem encontrar uma resposta satisfatória no Japão, Dogen decidiu partir para a China em busca de um entendimento mais profundo. Lá, conheceu o mestre Hu Jing, da tradição Chan, e teve um insight que mudaria sua vida. Prática e iluminação não são conceitos separados. Meditar não é um meio para despertar, mas a própria manifestação do despertar. Essa revelação se tornou o pilar de sua filosofia. O Zazen, ou meditação sentada, não é um treino para atingir algo, mas a própria expressão da iluminação. Ao retornar ao Japão, Dogen fundou o mosteiro Eiheiji, que se tornou um dos maiores centros do Zen até os dias de hoje. Foi ali que ele escreveu o Shobogenzo, uma das obras mais importantes do Zen, onde revelou sua visão sobre a realidade, o tempo e a prática espiritual. Mas Dogen trouxe algo ainda mais revolucionário: a ideia de que cada ato do cotidiano pode ser uma expressão do caminho espiritual. Para ele,
lavar uma tigela ou varrer o chão não eram tarefas triviais, mas oportunidades para a iluminação. Como ele dizia, estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Graças a Dogen Zenji, o Zen budismo encontrou sua verdadeira forma no Japão, preservando a simplicidade e profundidade que Gautama Buda havia iniciado séculos antes. A filosofia do Zen. O grande caminho do Buda é vasto e sem fronteiras. Segui-lo é mergulhar no infinito, onde não há começo nem fim. Abandonar as distinções e separações é enxergar a realidade como ela realmente é. Essas palavras de Dogen Zenji revelam um princípio central do Zen: a superação das dualidades e a conexão com a verdadeira essência da existência. Para Dogen, o Zen não pode ser compreendido apenas pela lógica. Ele precisa ser vivido a cada instante. Como ele diz, sentar-se em zazen é a expressão completa do despertar. Nesse simples ato, o universo inteiro se revela. No Zen, o zazen, ou meditação sentada, não é apenas uma prática, mas a própria manifestação do caminho. Tudo está contido no momento presente, onde mente e corpo se harmonizam com o cosmos. Dogen expressa essa ideia de forma marcante. O tempo não passa. Somos nós que passamos pelo tempo. Quando compreendemos isso, o presente deixa de ser apenas um instante passageiro e se torna a própria eternidade. Essa visão reflete a essência do Zen: viver plenamente o agora como a porta para o infinito. O Zen budismo não é uma teoria para ser debatida, mas uma experiência direta. Ele desafia a lógica linear e rejeita a ideia de que a verdade pode ser aprisionada por palavras. Como D.T. Suzuki explica, Zen não é uma explicação, mas uma experiência. O que diferencia o Zen de outras tradições filosóficas e espirituais é justamente esse foco na vivência direta. No coração do Zen está a ideia de que o despertar não pode ser ensinado através de discursos ou rituais. Apontar diretamente para a mente humana é um dos princípios fundamentais da tradição Zen. Isso significa que a verdade não vem de fora. Ela deve ser descoberta por cada um, sem intermediários ou dogmas. O Zen está profundamente enraizado na vivência do momento presente. Não há preocupações com o passado ou o futuro, pois o único instante real é o agora. Thich Nhat Hanh ilustra isso poeticamente. Caminhe como se estivesse beijando a terra com os pés. Cada gesto, por mais simples que seja, pode se tornar uma porta para a iluminação quando realizado com total consciência. Outro elemento essencial do Zen são os koans, enigmas e paradoxos que desafiam o pensamento racional. Um dos mais intrigantes pergunta: sem mover os lábios ou a língua, diga algo sobre o Zen. Esse desafio leva o praticante a abandonar a dependência das palavras e buscar uma compreensão direta, além das limitações do intelecto. A simplicidade é um dos pilares do Zen. Como ensina Shunryu Suzuki, a postura é o despertar. Não há necessidade de complicar o caminho espiritual. Sentar-se em silêncio, respirar e estar presente já é suficiente. O Zen revela o extraordinário no ordinário, transformando os pequenos momentos da vida em portais para o despertar. Outro aspecto marcante do Zen é a dissolução da noção de um eu fixo ou separado. Como Dogen ensina, estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esse ensinamento aponta para a libertação do ego como o caminho para a unidade com o todo. No final, o Zen é uma experiência de liberdade. Não basta compreendê-lo intelectualmente, ele precisa ser vivido. Como diz um antigo provérbio Zen,
Antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água. A vida não muda. O que muda é a forma como enxergamos cada momento. No Japão, o Zen influenciou profundamente a cultura, transformando atividades cotidianas em práticas espirituais. Um dos exemplos mais marcantes é o Shanoyu, a cerimônia do chá. Cada movimento, desde o preparo até o consumo do chá, é realizado com atenção plena e respeito, refletindo a filosofia Zen de viver o momento presente com simplicidade e harmonia. Esse ritual vai além do ato de servir chá. Ele é uma meditação em movimento, onde cada gesto carrega a essência do Zen. Essa influência também se estende às artes, como a caligrafia e a jardinagem. Na caligrafia Zen, cada pincelada deve ser feita com total consciência e espontaneidade, pois não há espaço para correções. Cada traço reflete o estado interior do artista no momento exato da criação. Já os jardins Zen, com suas pedras, areia e vegetação dispostas de maneira cuidadosa, foram concebidos para evocar serenidade e introspecção, convidando à contemplação silenciosa. Essas práticas demonstram como o Zen está presente no dia a dia, transformando tarefas simples em portais para uma conexão mais profunda com a existência. Essa é a diferença entre uma pessoa comum e um Buda. Servir o chá. Zazen, o coração do Zen. Zazen é o núcleo do budismo Zen, uma prática que conduz o praticante a uma experiência direta da realidade, além dos pensamentos dispersos e das distrações da mente. O termo Zazen vem do japonês. Za significa sentar e Zen significa meditação. Mas essa prática vai muito além do ato físico de sentar-se em silêncio. Zazen é um estado de presença absoluta. Não se trata de lutar contra os pensamentos ou tentar alcançar algo específico. Pelo contrário, é um processo de desapego, onde a mente se torna como um vasto céu. Os pensamentos podem surgir e passar, como nuvens flutuando, mas o céu permanece inabalável. O praticante não se perde nas histórias que a mente conta. Ele apenas observa, permitindo que tudo venha e vá, sem resistência. Essa meditação é a própria essência do caminho Zen. Para Dogen, a iluminação não é um objetivo distante, mas algo que já está presente no simples ato de sentar-se em Zazen. Como ele diz, sentar-se em Zazen é a manifestação completa do despertar. A prática nos ensina a transcender a dualidade entre quem observa e o que é observado. Quando o praticante se entrega totalmente ao momento, não há separação entre ele e o universo. A respiração, o corpo, o espaço ao redor, tudo se funde em uma única realidade. No entanto, embora seja simples em sua forma, Zazen pode ser um desafio para quem começa. A mente está acostumada a vagar entre lembranças do passado e projeções do futuro. No início, pode parecer difícil manter a atenção no presente. Mas essa dificuldade faz parte do processo. O Zen não exige que o praticante elimine seus pensamentos, apenas que os observe sem apego. Se um pensamento surgir, não há necessidade de rejeitá-lo ou segui-lo. Apenas veja-o como ele é e deixe-o partir, como uma folha sendo carregada pela correnteza de um rio. Esse desapego natural, com o tempo, conduz a um estado de clareza e serenidade. Como ensina um antigo ditado Zen, deixe os pensamentos passarem, assim como as nuvens atravessam o céu. Apenas sente-se. O corpo e a mente em harmonia. No Zazen, a postura é essencial. O corpo reflete a mente, e a mente reflete o corpo. Por isso, a posição deve ser estável e alerta. A coluna ereta,
os ombros relaxados, o queixo levemente inclinado para baixo. As mãos repousam no colo, formando um círculo com os polegares se tocando suavemente. Essa postura não é apenas física, mas simbólica. O equilíbrio entre relaxamento e atenção reflete a própria essência do Zen. Nem tensão excessiva, nem relaxamento desleixado, apenas presença. A respiração também desempenha um papel central. No Zazen, ela se torna natural e profunda, fluindo como uma onda. Inspirar e expirar não são apenas funções do corpo, mas uma ponte para o aqui e agora. Quando a mente se aquieta e o praticante se funde com a experiência do momento presente, surge um estado de profunda lucidez. Esse é o verdadeiro significado do Zazen. Não um método para alcançar algo, mas a própria vivência do despertar aqui e agora. Dogen expressa essa ideia com simplicidade e profundidade. Praticar o caminho é ser o caminho. Além da almofada, o Zen na vida cotidiana. O Zen ensina que a prática não se limita ao momento da meditação. A verdadeira realização acontece quando a atitude do Zazen se estende para todas as áreas da vida. Caminhar, comer, trabalhar, cada ação se torna uma oportunidade para despertar. O mestre Thich Nhat Hanh enfatiza essa integração entre prática e vida diária. Quando estiver lavando a louça, apenas lave a louça. Isso significa que qualquer atividade, por mais comum que pareça, pode ser uma porta para a consciência plena. O segredo não está na ação em si, mas na qualidade da presença que trazemos a ela. Assim, o Zen não é algo distante ou misterioso. Ele está no ato de beber uma xícara de chá, no som da chuva caindo, no silêncio entre as palavras. Ele nos convida a abandonar a busca por algo externo e simplesmente estar onde estamos. Como diz um antigo koan, o buscador perguntou ao mestre: "Onde está o caminho?" O mestre respondeu: "Você já está nele." No fim, o Zen não é algo a ser compreendido com a mente. É algo para ser vivido, plenamente, agora mesmo, como praticar Zazen. A prática de Zazen começa com um ambiente adequado. Escolha um local silencioso e tranquilo, livre de distrações. Muitos praticantes criam um pequeno altar com incenso ou uma imagem de Buda, mas isso não é essencial. O que realmente importa é o silêncio, a serenidade e a disposição para estar presente. A postura é fundamental. Deve ser confortável, mas ao mesmo tempo alerta. Tradicionalmente, usa-se uma almofada redonda chamada zafu, que eleva o quadril e mantém a coluna alinhada. Caso não tenha um zafu, qualquer almofada firme ou um banco de meditação pode ser utilizado. A coluna deve estar ereta, a cabeça e o pescoço alinhados, como se um fio invisível estivesse puxando o topo da cabeça para cima. Esse alinhamento não é apenas físico, mas também reflete um estado mental equilibrado, nem rígido demais, nem relaxado em excesso. Principais posturas para sentar: lótus completo. Ambos os pés repousam sobre as coxas opostas. Essa postura avançada exige grande flexibilidade. Meio lótus. Um pé repousa sobre a coxa oposta enquanto o outro fica no chão. Posição birmanesa. As pernas estão cruzadas com ambos os pés apoiados no chão, sem se sobrepor. Essa é a opção mais acessível para iniciantes. As mãos repousam no colo, com as palmas voltadas para cima, e os polegares se tocando suavemente, formando o mudra cósmico. Esse gesto ajuda a centralizar a atenção e equilibrar a energia do corpo. O olhar deve ser mantido suavemente em um ponto à frente, com os olhos ligeiramente fechados para evitar distrações visuais. Diferente de outras formas de meditação,
O zazen não exige que se fechem os olhos completamente, pois isso pode levar à sonolência. A respiração no zazen. A respiração é um dos pilares da prática. Deve ser lenta, profunda e natural, sem esforço. O praticante apenas observa a sensação do ar entrando e saindo do corpo, sem tentar alterá-la. Esse processo auxilia a mente a se acalmar e a se ancorar no presente. No silêncio do zazen, o tempo desaparece, e tudo o que resta é a pura presença, o agora, em sua forma mais essencial. Shikantaza, a essência do zazen. O coração do zazen é shikantaza, que pode ser traduzido como apenas sentar. Isso significa que não há esforço para alcançar um estado específico, nem tentativa de controlar a mente. Diferente da ideia equivocada de que a meditação exige uma vigilância para bloquear pensamentos, Zazen ensina que não há guardião. Os pensamentos surgem e desaparecem como nuvens no céu, e o praticante simplesmente os observa, sem se apegar a eles. O mestre Zen Haiwan expressou essa essência com clareza. Quando sentir que está caminhando em direção a um objetivo, pare e solte. Não há objetivo, apenas o aqui e agora. A prática de Zazen pode durar de 20 minutos a 1 hora ou mais. Para iniciantes, é recomendado começar com sessões curtas e aumentar gradativamente. No entanto, o essencial não é a duração, mas a consistência. Zazen não é apenas um exercício esporádico. Ele deve se tornar uma prática contínua, um estado de presença que se estende para além da almofada e se manifesta em cada momento do dia. Shunryu Suzuki, em seu clássico Mente Zen, Mente de Principiante, escreveu: no Zazen, você deve simplesmente ser, sem se apegar à ideia de alcançar algo. Essa mente de principiante, livre de expectativas e julgamentos, é o verdadeiro estado da prática. O Zen ensina que a iluminação não é algo a ser buscado externamente, mas sim algo que já está presente, apenas esperando para ser reconhecido. O Zen no dia a dia, um convite à presença. Chegamos ao final desta jornada, mas, no Zen, não há um final, nem um começo, apenas este momento. O ensinamento do aqui e agora não é apenas uma filosofia ou uma prática espiritual. É um convite para viver com plenitude, atenção e simplicidade. No instante em que percebemos que tudo está contido no momento presente, descobrimos a verdadeira liberdade. Se as palavras de Dogen Zenji e dos mestres Zen ressoaram em você, lembre-se. A jornada Zen começa exatamente onde você está. Não há necessidade de ir a lugar algum ou buscar algo distante. A iluminação está em cada passo, em cada respiração, em cada ato vivido com atenção plena. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário compartilhando suas reflexões e envie este vídeo para alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. Que sua prática no aqui e agora seja uma fonte infinita de paz e clareza. Se inscreva no canal e ative as notificações para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir.